A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar continuidade no estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos refletir no capítulo 5. Faremos um breve panorama de todo o capítulo, mas a ênfase desse estudo serão os versículos 18 ao 24, tá bom? Diz assim o texto: E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Somente até aqui, irmãos. Esse capítulo 5 de Gênesis, ele começa então apresentando uma genealogia, né? Desde Adão até Noé. Os irmãos sabem que genealogia é o estudo da origem de um determinado povo em uma determinada época, né? Gene diz respeito a nascimento ou origem, e logia aponta para estudo, né? Apesar de muitos não gostarem de ler as genealogias, que são várias na Bíblia, né? Não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, apesar de muitos pularem essa parte quando se deparam com elas, as genealogias também foram inspiradas pelo Espírito Santo e são importantes também. Paulo diz que tudo que foi escrito é para o nosso ensino, inclusive as genealogias, né? Eu penso que se elas não fossem importantes, o Espírito Santo não ia inspirar o autor do livro. Essa genealogia de Gênesis capítulo 5 é tão importante que se repete no primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, de uma forma resumida, né? E também em Lucas, capítulo 3, versículos do 23 ao 38. Ela revela, por exemplo, o motivo pelo qual as pessoas viviam centenas de anos naquela época, vivendo tanto tempo e com a bênção e a ordem de Deus para se multiplicarem. Cada pessoa tinha vigor para gerarem muitos filhos, mesmo depois de velhos, né? Daí a explicação de onde veio a esposa de Caim. A Bíblia não diz com quantos anos Caim se casou, né? Mas, irmãos, imagina Caim se casando com 600 anos e o seu pai, o Adão, fazendo um filho por ano, se ele viveu 930 anos, né? A Bíblia diz que Adão e Eva geraram filhos e filhas, e com certeza foram muitos. Quantas pessoas haveriam na Terra nos supostos 600 anos de Caim, né? Sem contar os filhos dos filhos de Adão, né? Que vai gerando também ano a ano, e por aí vai. Isso explica, irmãos, o porquê que Deus teve que dar um break na longevidade, né? Reduzindo com o tempo, né? Inclusive no Salmo 90, versículo 10, Moisés diz que a duração da vida de uma pessoa gira em torno de 70 anos. E o que passa disso ainda é canseira e fadiga, né? Davi mesmo morreu velhinho, precisando de uma cuidadora aí com apenas 70 anos. E é bom lembrar, irmãos, que esses anos citados em Gênesis capítulo 5, né? 600, 800, 900 anos de vida, são literais, né? Já que a contagem de cada ano era feita dia após dia, né? Mas por que essa redução, então, tão drástica, né? Irmãos, imagina hoje os 7 bilhões que há na Terra vivendo 800 anos e fazendo um filho por ano, né? Para os irmãos terem uma ideia, a Índia e a China são os dois países mais populosos do mundo, né? A Índia tem por volta de 1 bilhão 451 milhões de pessoas e a China 1 bilhão 409 milhões. E olha que já fazem 46 anos que os chineses implementaram a lei do filho único, né? Desde 1979, cada chinês podia ter apenas um filho, né? Se alguém descumprisse essa lei, as represálias do governo seriam severas, né? Só que os chineses,
cobriam a cabeça e descobriam os pés, né? Com esse controle da natalidade, surgiu o problema do envelhecimento, né? Com a falta de jovens para sustentar a população idosa. Para cada 800 velhinhos, haverá apenas 400 jovens, né? Nessa escala de um filho para cada casal. E por isso eles resolveram voltar a cobrir os pés e descobrir a cabeça, né? Liberaram 2 filhos por casal e agora já estão liberando até 3. Irmãos, o homem até tenta, mas o controle da natalidade está nas mãos de Deus, né? É Ele quem dá a vida e tira a vida. Lá no livro do Apocalipse diz que na grande tribulação os homens procurarão a morte e ela fugirá deles por 5 meses, né? Imagina alguém degolado correndo com a cabeça na mão porque não consegue morrer. Mas voltando para o texto, com uma longevidade tão extensa, surgem algumas curiosidades também, né? Tipo, quando Adão morreu, com 930 anos, já tinha na terra o pai do Noé, o Lameque, que nasceu na 10ª geração. Ou seja, por uma geração o Adão não alcançou o dilúvio, né? E por apenas 14 anos, o Sete, o terceiro filho de Adão, não alcançou o Noé. Também o Matusalém, né? O homem mais velho da história da humanidade, que viveu 969 anos, ele morreu no ano do dilúvio, né? Não se sabe se pouco antes do dilúvio ou se afogado nas águas do dilúvio. Mas no ano do dilúvio, Matusalém ainda estava vivo. Essa longevidade, inclusive, ajudou a se obter informações que até então não eram registradas em livros, né? Apenas verbalmente, através dos antepassados, né? Imagina o pai de Noé, ainda criança, conversando com o Adão, né? Vovô Adão, o senhor fez aquilo mesmo, comeu do fruto proibido. E aí o Adão respondendo, pois é, meu neto Lameque, a vovó Eva, que Deus me deu por companheira, ela me deu do fruto e eu comi, foi a vovó. E o pai de Noé, né, colocando o Adão no estreito, né, vovô Adão, o senhor com 930 anos ainda não aprendeu a reconhecer o seu erro. Claro que isso é fantasia da minha cabeça, né, eu estou apenas conjecturando, mas é fato que Adão alcançou o pai de Noé. É só você somar essa genealogia de Gênesis 5, né, que você vai perceber tudo isso e mais outras curiosidades. Mas, conforme falamos no início, nós vamos enfatizar nesse estudo a vida do pai do Matusalém, né, o bisavô de Noé, o Enoque, que também foi citado na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5, e na carta de Judas, capítulo 1, versículo 14, né, o texto diz aí nos versículos 22 e 24 que Enoque andou com Deus e por isso Deus o tomou para si. Ou seja, o Enoque sumiu do mapa, né? Ninguém mais viu ele. E da mesma forma, irmãos, nós temos a promessa que o Senhor irá poupar a igreja fiel, aqueles que andam com Deus, da hora da tentação que há de vir sobre esse mundo na grande tribulação, quando os elementos ardendo se fundirão, né? Enoque, então, representa o arrebatamento da igreja, que também será no abrir e fechar de olhos, ninguém verá. Irmãos, o fato de Enoque andar com Deus não significa que ele era perfeito. Como Abraão, amigo de Deus, não era perfeito. Quando Deus disse para o Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Deus está dizendo para o Abraão, Abraão, se você quiser ser perfeito, se você quiser ter um corpo transformado, glorificado, incorruptível, você precisa andar na minha presença. Não que ele seria perfeito nessa terra, né? Também o Moisés que falava face a face com Deus não era perfeito. Só para os irmãos terem uma ideia, devido às falhas de Moisés, Deus não permitiu que ele entrasse na terra de Canaã, né? O que dizer de Davi também, que segundo a Bíblia, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele também não era perfeito. Os irmãos conhecem, né, o que Davi fez com Batseba, com Urias, o marido da Batseba. Assim como a mulher virtuosa lá de Provérbios, capítulo 31, versículo 10, também não é perfeita, irmãos. Ou seja, Jesus não virá buscar uma igreja perfeita, mas uma igreja que, apesar de suas falhas,
vive uma vida constante com Deus, buscando a santificação, buscando a perfeição. Quando Paulo diz que Jesus virá buscar uma igreja santa e irrepreensível, é no mesmo sentido da igreja de Filadélfia, né? Que juntamente com a igreja de Esmirna foi irrepreensível, né? Mas elas não eram perfeitas. Supostamente elas já teriam se arrependido dos seus pecados e por isso o Senhor Jesus não os repreendeu, como repreendeu as outras 5 igrejas, né? E quando há um arrependimento sincero, Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar, né? Paulo deixou bem claro, irmãos, não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Somente aqueles que se arrependem e se convertem têm os seus pecados apagados e desfrutam do refrigério da presença do Senhor. Notem que o texto diz que Enoque andou com Deus a partir dos 65 anos, né? Quando gerou Matusalém, ou seja, nunca é tarde para se tomar uma decisão de começar a andar verdadeiramente com Deus. A igreja de Corinto, apesar de terem todos os dons do Espírito Santo, parece que eles também tinham todos os pecados, né? E mesmo assim, Paulo chamou eles de santos. Por quê, irmãos? Porque eles estavam em processo de santificação, né? Então, andar com Deus, apesar das falhas, é buscar uma vida de arrependimento e santificação. Talvez Enoque andou 65 anos sem Deus, né? Mas ele tomou a atitude, né? A partir de hoje eu vou andar com Deus, né? Então, se alguém está levando uma vida inconstante na presença do Senhor, tome essa atitude hoje. Até hoje eu fui crente só de aparência, apenas um religioso, mas a partir de hoje eu vou ser crente de verdade, eu vou andar com Deus. E seja levado por Deus, seja levado por Jesus no arrebatamento, né? Então, meus irmãos, o fato de Enoque andar com Deus não significa que ele era perfeito. Certamente ele tinha suas falhas. Eu costumo dizer que uma atitude isolada não define o caráter de alguém, mas o contexto da vida da pessoa, né? É nesse sentido que Deus disse para o rei Nabucodonosor, né? Está lá em Daniel, capítulo 5, versículo 27, Tekel, ou seja, pesado foste na balança e achado em falta. Se o contexto da vida de alguém é uma vida com Deus, a pessoa vai subir no arrebatamento como Enoque, né? Se for uma vida de pecado, não arrependido, vai sofrer a consequência, irmão, de ficar para a grande tribulação, como Nabucodonosor sofreu a consequência pela sua soberba, né? Claro que não são as obras que salvam. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz isso, mas as obras de alguém que leva uma vida com Deus são obras que acompanham e comprovam essa fé em Deus. Mas afinal, o que é andar com Deus, né? Para andarmos com Deus em todo o tempo e em todo lugar, Deus precisa estar morando em nós, né? Simples assim. E para Deus morar em nós é preciso guardar a sua palavra no coração, né? Já que o nome pelo qual o verdadeiro Deus, né, o Senhor Jesus, ele se chama é a palavra de Deus, né? O próprio Senhor Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Enfim, Enoque foi uma prova que é possível andar com Deus, né? Resplandecer como astros no mundo, filhos de Deus inculpáveis em meio a uma geração corrompida e perversa, que já era uma realidade na geração de Enoque, uma antes do dilúvio. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo 5 do livro de Gênesis e no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo 6. Conto com vocês e até lá!